cunhada, a família todo inteira. mundo. Então, foi naquele feriado de outubro, né, da Semana do Professor, nós fomos aí para Natal. É uma cidade maravilhosa, né? É lindo. Incrível. E a gente adora receber pessoas. É uma pena que nos nossos primeiros movimentos aqui no PIBID, a gente ainda não tenha condições de trazer fisicamente, por isso que a gente está fazendo essa ação remota. Mas na primeira oportunidade, pode ter certeza que você vai estar aqui com a gente, aqui em Natal, em Angicos, a gente vai estabelecer essas parcerias. Começou aqui a gravar, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro encontro da ação de extensão intitulada Alfabetização e Letramento, compartilhando saberes e experiências. E hoje nós temos a honra e o prazer de termos conosco a professora Maria Carolina da Silva Caldeira, uma questão aí que a gente errou, né, Carol, no card, mas já estou aqui me corrigindo. E aí eu vou fazer a apresentação de Carol, aquela apresentação bem, bem informal que geralmente nós fazemos nesses momentos. A Carolina, a professora Maria Carolina, é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação Conhecimento e Inclusão Social em Educação, também da UFMG. Sua tese de doutorado ganhou o prêmio de melhor tese do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, no prêmio UFMG de teses e menção honrosa no grupo de grandes áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas e linguística, letras e artes no Grande Prêmio UFMG de teses em 2016. Realizou seu pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no primeiro ciclo de formação humana, e professora também do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da UFMG, na linha de pesquisa Currículos, Cultura e Diferença. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Inclusiva e Diversidade do Centro Pedagógico da UFMG, o NEPED, e é vice-coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículos e Culturas da Faculdade de Educação da UFMG, o GEC. Tem experiência na área de educação, com ênfase em currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, alfabetização, infância, processo de inclusão e exclusão, gênero e pedagogias culturais. E além desse currículo maravilhoso, Carol é uma querida, é uma pessoa muito querida para mim, é uma colega, é uma inspiração, é uma referência, e nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco hoje, Carol. Então, a fala é sua, e aí a gente vai aprender muito contigo essa manhã. Fique à vontade. Bom dia a todos e todas, agora sim formalmente. Eu queria primeiro agradecer ao Evanilson pelo convite, né? Evanilson é sempre muito gentil, gente. Eu falei, olha, não sei quanto eu posso contribuir com vocês, mas ele com toda essa gentileza, falando que tem certeza que eu vou trazer contribuições importantes aí para a conversa de hoje, né? E por que eu falo isso, assim, que ele foi muito gentil? Porque quando ele... Como ele falou aí, eu sou professora no Centro Pedagógico da UFMG já há 11 anos, e eu atuei muito tempo como professora alfabetizadora em língua portuguesa. Mas já há algum tempo eu não atuo como professora alfabetizadora em língua materna, eu trabalho com alfabetização matemática. E daí, quando ele me convidou, eu falei, olha, Vanilson, eu não sei se eu vou poder contribuir, porque eu não estou diretamente envolvida nas práticas da alfabetização em língua portuguesa, que é o foco do PIBID. Embora nós, professores pedagogos e pedagogas, atuemos aí nas diferentes disciplinas, esse foco específico, nesse momento, eu não tenho muito como contribuir. Desde o retorno da pandemia, eu não tenho atuado com essas disciplinas. E daí ele, muito gentil, a gente foi conversando e construindo algumas ideias do que poderia ser interessante a gente debater nessa manhã. Então, eu realmente espero corresponder às expectativas de vocês, que a gente tem aqui uma manhã de diálogos e de trocas bastante produtivas, para a gente trocar mesmo, compartilhar experiências nessa discussão a respeito do processo de alfabetização, das questões que envolvem alfabetização e letramento, e daí pensando um pouco naquilo que eu venho atuando no âmbito da pesquisa, a gente conversou e chegou à ideia de que eu poderia falar um pouco do que eu entendo por currículo da alfabetização, pensando sobretudo nas políticas contemporâneas de alfabetização,
em alguns princípios que têm norteado aí a minha prática como professora que atua no ciclo de alfabetização, que essa é uma concepção importante no nosso trabalho no Centro Pedagógico da UFMG, que é a ideia de que nós estamos no ciclo que é o ciclo da infância e o ciclo da alfabetização. Então, os diferentes componentes curriculares, a língua portuguesa, a matemática, as ciências humanas e da natureza, a educação física, as artes, as diversas linguagens das artes, elas contribuem nesse processo de alfabetizar as crianças nessas diversas áreas. Então, pensando um pouco nessa dimensão do currículo da alfabetização, nas políticas contemporâneas, em como elas têm tensionado esse campo da educação, alguns princípios que nos orientam e alguns conflitos que emergem aí na nossa prática e no nosso cotidiano. Então, o Evanilson já fez. Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Vocês querem que eu aumente um pouquinho aqui? Acho que dá para eu. Se eu colocar no modo apresentação, deixa eu tentar aqui no. Eu acho que você não nos vê mais, né? Eu não vejo vocês, e aí acho que é mais. Eu vou deixar assim, que daí eu consigo ver vocês e vocês conseguem ver os slides, tá bom? Tá. O Evanilson falou, né, fez essa apresentação mais formal. E daí, assim, para começar, eu trouxe uma frase que é da escritora Conceição Evaristo, que ela vai dizer que a sua cabeça pensa a partir do lugar onde estão fincados os seus pés. O meu trabalho de literatura, o meu imaginário, a minha ficcionalização nasce a partir do espaço onde meus pés estão fincados. E meus pés estão fincados no lugar de mulher negra na sociedade brasileira, no lugar de mulher pobre na sociedade brasileira. Esse é um excerto de uma entrevista que está disponível aí no YouTube, depois, se vocês desejarem, eu compartilho o link com vocês para vocês poderem assistir. Mas essa ideia de que, assim, a gente sempre fala a partir de um lugar, a gente sempre diz a respeito de onde nós estamos, daquilo que as nossas condições, daquilo que as nossas possibilidades, aquilo que os marcadores sociais e identitários colocam para nós como possibilidades e como limites. Então, o Evanilson fez essa apresentação aí a partir do Lattes. Eu trago essa ideia aí da Conceição Evaristo e também uma frase da Carol Hamish, que é uma feminista dos anos 1960, que ela vai dizer que o pessoal também é político. Então, que não existe, embora a gente tenda nas apresentações acadêmicas e nos diversos momentos da nossa vida, a gente tenda a privilegiar determinados aspectos, a gente é também marcado por esses diversos marcadores que nos permitem ver e dizer de algumas coisas. E aí, por causa disso, eu trouxe aqui para me apresentar também, né? Para dizer um pouquinho de quem eu sou. Então, eu sou uma professora, eu me identifico como uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa talvez seja uma das marcas mais constitutivas aí, trabalhando numa escola que tem uma especificidade muito grande, que é um colégio de aplicação, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu atuo também com formação de professores e professoras, tanto no CP, porque nós recebemos muitas estudantes da graduação que participam de diversos programas, como o PIBID, que vocês estão aí inseridas, como o PID, que é um programa da universidade, que é um programa de imersão docente, em que nós temos ali graduandos e graduandas de diversas áreas que estão conosco imersos nessa prática docente para aprenderem como é esse fazer cotidiano. E também eu atuo como formação de professores e professoras no âmbito do mestrado e do doutorado no programa de pós-graduação em educação da UFMG. Como a Evanilson falou, eu sou pedagoga, sou mestre e doutora em educação pela UFMG, e o meu modo de olhar as questões educacionais, o meu modo de pensar a respeito da educação, ele é muito permeado pelos estudos de currículo, porque desde que eu estou na graduação, desde o terceiro período, eu tenho me dedicado a pesquisas na área do currículo. Então, quando eu penso a alfabetização, quando eu penso os processos de inclusão, exclusão, quando eu penso em tudo isso, é muito permeado por esse olhar, por esse modo específico de ver que é permeado pelo currículo. E eu também sou mãe, tenho um filho de 3 anos, o Bento, que está aí na foto, e isso traz uma implicação muito significativa para a minha vida. Eu não sei aí quem também vive
alegrias e dificuldades da parentalidade, né? Seja como mãe, como pai ou como cuidador de alguma outra instância, mas isso traz implicações muito significativas para a nossa vida e isso muda o nosso olhar sobre a infância, sobre a escola, sobre o mundo. Então, eu acho importante dizer disso, porque tudo isso diz um pouco do que eu vou falar aqui, do modo como eu vejo, do modo como eu penso a educação, como eu penso o currículo e como eu penso a alfabetização. E daí, ao longo da fala, eu vou trazer alguns excertos dessa questão. Para começar, eu gostaria de ler... eu esqueci de pegar o livro ontem na escola, então eu só estou com a versão online dele, que é um livro de literatura... É um livro ilustrado, né? E nós tendemos a achar que livros ilustrados são livros de literatura infantil, são livros dedicados à infância, mas eu penso, sempre que eu leio esse livro, eu vejo que ele tem muitas camadas e que ele traz uma ideia, uma mensagem que não é só para crianças, mas é para todos e todas aqueles que querem ser tocados pela literatura. E aí, essa ideia de começar também com livro literário, com texto literário, ela tem a ver um pouco com os princípios de alfabetização que eu vou comentar aqui, e tem a ver também com as políticas de alfabetização, porque foi uma prática que se tornou bastante popular, de começar encontros com uma leitura, como a leitura literária, a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi um programa muito significativo de formação de professores e professoras alfabetizadores e alfabetizadoras. Então, esse livro que eu trouxe para compartilhar com vocês, ele se chama O Alvo, ele é escrito pelo Ilan Brennan e é ilustrado pelo Renato Morricone, foi lançado pela editora Ática. Então, O Alvo. Numa cidadezinha polonesa do século XIX, um velho professor possuía uma escola na qual ensinava a todos aqueles que se dispusessem a aprender. O professor era chamado por todos de mestre. Além das aulas, o professor era procurado por quase toda a comunidade. Ele era o conselheiro espiritual deles e as pessoas falavam sobre suas dificuldades, angústias, pesadelos. Todo tipo de problema possível e imaginável era levado aos ouvidos do sábio ancião. O interessante era que o professor sempre respondia às questões e às problemáticas apresentadas a ele com uma história. Era impressionante como a história sempre casava com o anseio do queixoso. Numa linda manhã de primavera, o velho professor estava prestes a começar sua aula quando um aluno levantou a mão. Mestre, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, disse ele. Como o senhor sempre consegue encontrar uma história certa para a pessoa certa no momento certo? Todos na cidade dizem que o senhor nunca errou ao contar uma história que faz o outro refletir sobre os seus problemas. Como isso é possível? A sala inteira estava em silêncio. Havia muito tempo que aquela pergunta intrigava a todos. O professor olhou carinhosamente para seus alunos, acariciou sua longa e espessa barba branca e disse: Isso me lembra uma história. A classe deu uma gargalhada e aguardou o velho professor começar a falar. Há alguns anos, na nossa capital, Varsóvia, existia um jovem apaixonado pela arte do arco e flecha. Ele convenceu os pais a lhe pagarem um curso de arqueiro numa renomada escola da cidade. Por mais de 4 anos, ele treinou sempre com afinco, fazendo suas próprias flechas e arcos, estudando teorias físicas, matemáticas, que o ajudavam nos exercícios contínuos de arco e flecha. Depois desse tempo todo, o jovem alcançou uma técnica refinada e certeira. Era hora de sair da escola e participar de campeonatos por todo o país. Na cidade polonesa de Lublin, haveria uma competição. E assim que o jovem chegou à cidade, algo o deixou estupefato. Ele viu um cercado de madeira, um cercado de madeira comprido e todo pintado com mais de 100 alvos. E o mais incrível, todos os alvos tinham marcas de flechadas bem no centro, na pontuação máxima. O exímio arqueiro analisou por vários minutos aquele extraordinário feito e disse em voz alta, consternado: quem seria capaz de tamanha perfeição, atirar mais de 100 vezes e acertar todas na pontuação máxima? Mal acabara de falar,
Um menino de mais ou menos 10 anos puxou a calça do arqueiro e disse: Moço, eu ouvi sua pergunta. Posso lhe responder? Então diga logo, respondeu o jovem. Fui eu. O arqueiro parecia meio desnorteado. Pensou não ter ouvido direito, mas o menino confirmou que tinha sido ele o responsável pela façanha. Menino, conte a verdade, é feio mentir, insistiu o jovem. Moço, posso lhe contar como eu fiz isso? O arqueiro olhou bem a cara do franzino menino e assentiu com a cabeça. Foi fácil, moço. Primeiro, eu atirei todas as flechas e depois foi só pintar os alvos todos em volta. A sala do professor novamente gargalhou. Então ele concluiu sua resposta. Meus estimados alunos, eu sou assim, um pouco do arqueiro e do menino. Sempre amei estudar, sempre ouvi e contei muitas histórias. Então, as pessoas vêm até mim, me contam suas dificuldades, seus problemas, e eu apenas pinto as histórias em volta delas, assim como o menino da história fez. Eu trouxe esse livro porque é um pouco o que eu pensei em fazer aqui com a gente hoje, né? Disparar algumas flechas para a gente pensar, para a gente conversar e discutir. E em torno dessas flechas, a gente vai construindo os alvos, pensando naquilo que nos atende, nos problemas que nos interessam. E a partir disso, assim, eu espero que eu lance algumas flechas e que a gente consiga construir alvos em volta que atendam às nossas expectativas e que nos ajudem aí a construir as nossas histórias da maneira mais feliz e mais bonita possível. Isso mesmo, isso mesmo, Evanilson, criar usos novos para elas, né? Porque cada um vai fazer aquilo que lhe convier, que for mais interessante, vai focar em algum aspecto. Então, eu espero que alguma flecha dessas que eu vou lançar atinja vocês aqui nessa nossa conversa pela manhã. Eu coloquei assim, um objetivo dessa conversa nossa aqui hoje. Depois, gente, a gente vai ter um momento para dialogar, tá bom? Se vocês também quiserem interromper e falar enquanto a gente está aqui conversando, vocês fiquem à vontade. Se algo que eu falar não tiver ficado claro, também vocês podem me perguntar. O objetivo nosso aqui, então, é discutir políticas contemporâneas de currículo e alfabetização para pensar alguns princípios que norteiam a minha prática e a minha pesquisa, né, nesses anos todos, e para compreender alguns dos conflitos que marcam os campos da alfabetização, do currículo e das infâncias na contemporaneidade. Aqui eu acho que é importante só registrar que assim, não é uma distinção entre pesquisa e prática, porque a gente sabe que essas distinções elas são muito mais didáticas do que propriamente reais na nossa prática, né? Assim, eu penso em ter sempre um olhar de pesquisadora quando eu estou ali desenvolvendo as práticas e quando eu estou realizando pesquisa, eu penso também como isso se relaciona à prática. Então, não é uma cisão entre as duas coisas, mas tentar pensar esses dois aspectos de maneira muito, muito interconectada. E daí, como eu falei lá no início, o meu modo de olhar, o meu modo de pesquisar e o meu modo de agir na minha prática educacional, ele é permeado em grande medida pelas noções, pelos conceitos, pelos modos como a gente entende currículo. Eu imagino que muitas e muitos de vocês já tenham aí estudado currículo, saibam um pouco, então eu trouxe só alguns elementos aqui para a gente conversar, para a gente discutir um pouquinho acerca do que eu estou chamando de currículo. Então, a primeira coisa, assim, quando a gente pensa em currículo, uma definição bem simples, é que o currículo é um modo de organizar os conhecimentos e os saberes para ensinar alguma coisa para alguma pessoa. Então, se eu vou ensinar alguém a bordar, eu penso em alguma medida um determinado currículo. O que é que eu vou ensinar? Como que eu vou organizar esse saber? De que maneira? O que é que eu vou ensinar primeiro? O que é que eu vou ensinar na sequência? O que é que eu vou ensinar depois para atingir um determinado objetivo? O currículo, assim, se a gente for pensar assim, de uma forma bem simples, ele é essa maneira que na pedagogia, nas escolas, nós organizamos os saberes que nós consideramos que são importantes que as pessoas aprendam em um determinado curso, em uma determinada etapa da escolarização, em um determinado momento da aprendizagem delas. Só que aí, complexificando um pouco mais essa noção, essa seleção que a gente faz dos conteúdos, dos saberes, dos conhecimentos, ela nunca é neutra.
sempre que eu faço uma seleção curricular, sempre que eu escolho ensinar algo a alguém, eu estou excluindo uma série de outras coisas. Eu nunca consigo ensinar tudo que existe no mundo para aquelas pessoas. Então, eu faço uma seleção que é sempre interessada, uma seleção que está sempre permeada pelas relações de poder que atravessam a nossa sociedade. Se a gente for pensar no currículo escolar, ao longo do tempo, ele incluiu alguns saberes e excluiu outros. E o que fez com que alguns saberes fossem incluídos e outros fossem excluídos? Um projeto de sociedade, um modo como eu quero que as pessoas sejam após passar pelo processo de escolarização. Então, um modelo de sociedade, uma ideia do que a escola precisa formar, do que a escola precisa produzir, é o que orienta, o que norteia essa seleção que eu vou fazer. Lá no currículo da alfabetização, o que eu seleciono? Ele tem a ver com uma concepção de alfabetização, ele tem a ver com uma concepção de estudante, de criança que está ali no processo de alfabetização, ele tem a ver com uma concepção de professor e professora alfabetizadora. Então, esse projeto de sociedade e essas relações é que fazem com que certos saberes sejam considerados legítimos e tenham status para estar no currículo, enquanto outros saberes vão ser excluídos, vão deixar de estar nesse processo de seleção aí que a gente faz na escola. E aí, uma outra ideia importante no campo do currículo é a ideia de que de que o currículo está envolvido naquilo que nós somos e daquilo que nós nos tornamos. Os saberes aos quais eu tenho acesso, os conhecimentos com os quais eu tenho contato, eles formam a mim e ao modo como eu vejo o mundo. A partir do acesso que eu tenho a determinados saberes, eu vou me formar de determinada forma, eu vou ser de determinada forma, eu vou ver a mim e aos outros de determinadas maneiras. Então, por isso que a gente diz que o currículo está envolvido nos processos de subjetivação, ele está envolvido naquilo que nós somos e naquilo que nós nos tornamos. E naquilo que nós dizemos que os outros e outras são. Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes grupos culturais, muito das imagens que nós temos foram aprendidas por meio do currículo. Seja o currículo escolar, sejam outros currículos aos quais nós temos acesso aí ao longo da nossa vida. Então, se a gente pensa, por exemplo, em grupos indígenas, durante muito tempo a imagem que nós tínhamos a respeito dos grupos indígenas era profundamente inspirada por um modo como a escola nos ensinava que esses grupos eram. Eles eram homogêneos, eles eram únicos, eles eram muito diferentes de nós. E aí nós construíamos a nós mesmos em oposição a esse grupo e construíamos a imagem do outro também. Esse processo todo, ele como a gente já viu aqui, permeado pelas relações de poder. O currículo, ele é um espaço de disputa, ele é um espaço de luta, e por isso ele reflete muitos dos conflitos que marcam um determinado momento histórico. Se a gente analisa currículos de diferentes momentos históricos, nós vamos ver como muitos dos debates que estavam ali na sociedade influenciavam diretamente o currículo de uma determinada etapa da escolarização. Por exemplo, se a gente pega um período como a ditadura militar brasileira, né, do período da década de 1960, a gente vai ver como houve uma série de interferências no currículo escolar para que ele correspondesse àquele modelo de sociedade. Quando a gente vê aí as políticas de alfabetização, que a gente vai comentar aqui um pouquinho, elas também estão envolvidas nesse processo de produção daquilo que nós somos, né? E aí, o currículo é também um espaço de normas, muitas normas nós aprendemos por meio do currículo, mas ele é também um espaço de criação, de experimentação e de produção de modos de vida outros que subvertem as normas que estão estabelecidas. Então, há muitas normas no currículo, mas há também uma aposta de que é ali, no espaço do currículo, que a gente pode construir outros modos de ser, outras formas de vida, que a gente pode proporcionar para os estudantes, para as estudantes, para nós mesmos como professoras, outras formas de ver o mundo, outras formas de se relacionar, outras formas de se posicionar. Então, é esse movimento de conflitos, disputas e tentativas de fixação de normas e de experimentação, de construção e de criação de outros modos de vida que, em uma certa medida, caracteriza aquilo que a gente pensa, que a gente chama de currículo.
Eu trouxe aqui 2 conceitos que são desenvolvidos pela Marluce Alves Paraíso, uma pesquisadora importante do campo do currículo, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Ela vai dizer, inspirada nas reflexões de Deleuze e Guattari, que a gente pode pensar, um dos jeitos da gente pensar o currículo é que existe um currículo maior, que é aquele definido pelo Estado, aquele definido pelas políticas públicas, aquele que tenta normatizar e normalizar as práticas que são desenvolvidas na escola. Então, esse currículo maior, ele abarca muitas vezes as políticas, as diversas políticas, e um currículo menor, que é aquele produzido no cotidiano da escola, no fazer ali no processo de construção e de fazer os currículos no cotidiano da escola. Geralmente é nesse espaço, é nessas brechas que se abrem no currículo menor que a gente consegue produzir, que a gente consegue pensar, que a gente consegue estabelecer outros modos de vida, outros jeitos de pensar a educação, de pensar a alfabetização, de pensar os modos de ser e estar no mundo. E aí, como eu falei, a ideia é a gente pensar aqui alguns conflitos e alguns princípios que marcam o currículo da alfabetização. Eu trouxe aqui assim 3 conflitos que eu vou ver se a gente consegue falar dos 3 e 3 princípios. Vamos ver se vai dar tempo de tudo aqui. Um primeiro conflito, e aí pensando... Bom, deixa eu fazer um breve histórico aqui da minha trajetória. Eu me formei em pedagogia em 2006, aliás, em 2005, e em 2006 eu comecei a trabalhar na rede municipal de Belo Horizonte, como professora na época do que era o primeiro ano do ensino fundamental e que virou o segundo ano do ensino fundamental no ano em que eu entrei na rede municipal. E aí, 2006, como eu coloco aqui, 2005 e 2006, foi marcado por uma mudança muito importante na escolarização brasileira, que foi o fato de que as crianças de 6 anos, que até então estavam no ensino fundamental, aliás, que estavam na educação infantil, elas foram inseridas no ensino fundamental. E o ensino fundamental, que até aquele momento tinha 8 anos, passou a ter 9 anos de duração. Então, assim, quem aqui, não sei a idade da maioria de vocês, mas muita gente teve de 1ª a 8ª série. Foi o meu caso, por exemplo. Eu estudei, fiz o pré, na época, né, que se chamava pré, e depois eu fui para a escola de ensino fundamental e fiz da 1ª à 8ª série, depois o 2º grau e depois a graduação. A partir de 2005, a gente tem uma mudança que as crianças de 6 anos não mais seriam matriculadas no pré, mas seriam matriculadas no 1º ano do ensino fundamental, que então não teria mais 8 anos, mas teria 9 anos. E aí eu entrei na escola como professora nesse momento, e aí existia um grande debate, um grande conflito que era: nós vamos alfabetizar as crianças no 1º ano do ensino fundamental. Isso porque durante muito tempo, na história, na tradição da escolarização brasileira e, em certa medida, até do mundo, se a gente for extrapolar para algumas regiões do mundo, havia uma ideia de que a alfabetização era aos 7 anos. Você aprendia a ler e a escrever com 7 anos. Aqui no Brasil, isso tinha muito a ver com o fato de que a escolarização era obrigatória a partir dos 7 anos, a partir da 1ª série do ensino fundamental. Antes disso, a escolarização não era obrigatória e não era fornecida gratuitamente pelo Estado. Então, conseguia fazer pré, conseguia ir para os jardins de infância, para as escolas de educação infantil, ou quem conseguia uma das poucas vagas que existiam na rede pública, porque existiam algumas escolas públicas de educação infantil, ou quem conseguia pagar por esse momento da escolarização. É a partir de 2005, 2006 que a gente vai ter essa ampliação para que 6 anos seja o momento em que se dá a alfabetização. E aí, 7 anos, durante muito tempo, historicamente, por uma série de razões, a gente vai ver discursos médicos, discursos filosóficos, discursos religiosos que dizem de que 7 anos é a idade da razão, é a idade que a criança começa a dar conta desses processos mais teóricos, mais abstratos, e é a idade da alfabetização. Esse ingresso das crianças no ensino fundamental, ele explicita uma questão que já existia, que é: quanto antes a criança se alfabetizar, melhor. Então, por exemplo, eu que fiz pré numa escola particular pequenininha, né, que a gente chama
Não sei como é que é aí nas regiões de você, mas aqui de vocês. Mas aqui a gente fala assim, aquelas escolas de bairro, sabe? Aquelas escolas pequenininhas que tem uma professora que fez um magistério e que dá aula para as crianças ali da comunidade. Quem podia pagar por isso ia para a escola aos 6 anos, geralmente era alfabetizada ali na rede particular. Depois, quando ia para o fundamental, já sabia ler, mas era submetida às práticas de alfabetização novamente. Então, eu brinco, por exemplo, que eu fui alfabetizada 2 vezes. Todas as práticas que eu tive no pré, elas depois foram repetidas no ensino fundamental da rede pública, que foi onde eu fui matriculada e estudei. O único momento da minha escolarização que não foi na rede pública foi o pré aí com os 6 anos. Mas aí isso começa a virar na rede pública, porque a gente sabe que também na rede privada a alfabetização se dá ainda antes, né? Mas existia uma pressão e uma ideia de que era necessário alfabetizar as crianças o quanto antes, de preferência na rede pública, no primeiro ano do ensino fundamental. A gente vai ver como essa definição de assim, que momento que se deve alfabetizar as crianças, ainda hoje ela é muito presente. E dentro dela está uma concepção de alfabetização, né? Uma ideia do que significa alfabetizar, que a gente vai discutir aqui um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai ver que várias políticas contemporâneas de alfabetização, elas partem desse princípio de que há um momento em que a alfabetização deve se consolidar. Então, por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que eu já citei aqui no início, o PNAE, que foi uma política que vigorou no Brasil, foi a política de alfabetização que vigorou no Brasil de 2012 a 2015, ela já traz no próprio nome essa ideia de que há uma idade certa para se alfabetizar. E que idade certa era essa? Era até os 8 anos de idade no terceiro ano do ensino fundamental. Então, a meta era que 100% das crianças brasileiras estivessem alfabetizadas até o terceiro ano do ensino fundamental, a partir do PNAE. E aí, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai tendo mudanças políticas, como eu disse, né, o currículo ele reflete muitos desses conflitos políticos que existem em determinado momento histórico. À medida que a gente tem mudanças nessa legislação, a gente vai ver que vai havendo um conflito mesmo de em que momento se espera que as crianças estejam alfabetizadas. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi aprovado integralmente em 2018, ela vai colocar que nos anos iniciais, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, que se espera que a criança se alfabetize. Isso significa que no primeiro e no segundo ano, o foco da prática pedagógica deve ser a alfabetização. Em 2019, no contexto do governo Bolsonaro, a gente tem uma mudança nessa ideia que vinha se constituindo até então, de que haveria um ciclo da alfabetização, de que não seria em um ano especificamente que essa alfabetização se daria, mas que isso se daria em um período maior. No PNAE em 3 anos, na BNCC em 2 anos, mas a PNA vai estabelecer que, do ponto de vista operacional, alfabetizar no primeiro ano do ensino fundamental, ensinar explicitamente o princípio alfabético e as regras de decodificação e codificação que concretizam o princípio alfabético na variante escrita da língua, para habilitar crianças à leitura e solicitação de palavras escritas à razão de 60 a 80 palavras por minuto, com tolerância máxima de 5% de erro na leitura. Então, a PNA, diferente dos documentos que se tinha até aquele momento, ela vai estabelecer que a alfabetização deve se dar no primeiro ano do ensino fundamental. E por que ela deve se dar no primeiro ano? Por que a PNA defende que é possível que a alfabetização se dê no primeiro ano do ensino fundamental? Porque ela considera que lá na educação infantil, práticas de pré-alfabetização precisam ser desenvolvidas. E antes disso, que na família devem ser estabelecidas práticas de literacia familiar, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, para que as crianças se alfabetizem. Então, a gente tem todo um movimento em que há um debate, há uma tensão sobre como deve se dar esse processo em que momento deve se dar o processo de alfabetização. Aí a gente tem depois, a PNA foi revogada em 2022, e aí a gente tem o lançamento, né, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é atualmente a política de alfabetização em vigor no
Brasil como um todo, né, na União, e aí ela retoma a ideia de que a alfabetização deve se consolidar até o final do segundo ano do ensino fundamental. Como eu disse, existe uma concepção de alfabetização que impacta nesse processo. Qual é a concepção de alfabetização? É uma concepção de que a alfabetização não é um processo, ela é um produto. Você tem um momento em que a alfabetização se consolida. E aí você tem uma definição do que é uma criança alfabetizada. Então, por exemplo, a PNA é muito explícita, quando ela diz ali, a criança é a que domina o princípio alfabético, ou seja, que consegue traduzir os fonemas em grafemas, né? Ela domina a ideia de que na língua portuguesa, a escrita, os grafemas, reproduzem alguns fonemas estabelecidos aí na língua, e esse processo ele deve se dar no primeiro ano do ensino fundamental, de tal maneira que seja possível medi-lo. Então, a criança tem que ser capaz de ler e escrever, aliás, de ler as palavras nessa proporção aí de 60 palavras por minuto. Então, você tem um estabelecimento muito objetivo, né, do que seria a alfabetização. Enquanto a gente vai ver que a alfabetização, ela não é, e aí eu vou falar disso um pouquinho mais quando eu falar dos princípios, ela é um processo, ela não é algo que se dá em um determinado momento. Embora a gente tenha, quem aqui já atua na escola e já atua há mais tempo, a gente dizia, tinha uma expressão que era muito comum, quando eu comecei a dar aula, e muito antes disso, que é assim, a criança deu o estalo é o momento que a criança consegue se alfabetizar. Então, fulano deu o estalo. Embora pareça que seja um estalo, né, que acontece assim, não é um estalo, ela é um longo processo que é construído cotidianamente e que vai passar por uma série de fases, por uma série de etapas, por uma série de modos de pensar. O que eu percebia como professora e como pesquisadora também do campo do currículo, do campo da alfabetização e do campo da infância? Que toda essa pressão pela alfabetização na idade certa, pela alfabetização em um determinado momento, e que esse momento era o quanto antes, se fosse possível que as crianças se alfabetizassem aos 4 anos de idade, excelente. Esse princípio ele gerava uma série de efeitos nas professoras, nas crianças e no currículo. E foi isso que eu fui investigar na minha tese de doutorado. Então, na minha tese de doutorado, o que me mobilizou teve muito a ver com essa angústia que eu sentia como professora, que era uma pressão para alfabetizar as crianças o quanto antes, e que essa pressão construía um determinado modo de ser criança na escola, produzia determinados modos de ser e estar criança naquele espaço, que era muito diferente aí da educação infantil e de outros espaços. Então, eu fui investigar no currículo de uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, de uma escola da rede municipal de Belo Horizonte, os efeitos disso que eu nomeio como antecipação da alfabetização, que efeitos que isso tem nas crianças, nos currículos e nas professoras. E daí, o que eu percebi nesse meu processo foi que há um conflito entre o que a Sandra Corazza, que é uma pesquisadora do campo do currículo, nomeia como dispositivo de infantilidade, que são os discursos, os regulamentos, as regras que ditam o que é ser criança, e o dispositivo de antecipação da alfabetização. Porque a gente tem uma cisão, assim, né? O Michel Foucault, que é um teórico que embasou a minha pesquisa de doutorado e que embasa as minhas pesquisas ainda hoje, ele vai dizer num livro famoso assim, que se chama Vigiar e Punir, que era necessário lá no processo da Revolução Industrial, para fazer, aliás, no processo de fazer com que um camponês se tornasse soldado, era necessário expulsar o camponês do corpo daquele ser. E é um pouco esse processo que eu vi ali acontecendo na escola. Era necessário expulsar a criança para produzir o aluno. Então, é esse conflito que eu analiso aí, que eu discuto um pouco na tese. E aí eu trouxe aqui também só duas coisinhas, alguns excertos da tese, porque são coisas que a gente vê muito e que a gente, como professora, reproduz, assim, que a gente, como professora, faz. Então, por exemplo, são dois excertos, duas falas da professora que eu acompanhei, que é uma professora incrível, maravilhosa, assim, mas que é permeada, é marcada e é produzida por esses diversos discursos que envolvem a alfabetização. Então, ela fala assim, vamos parar com a brincadeira, no momento que a sala está lá, né, as crianças estão
fazendo aquilo que crianças fazem, e aí a professora fala, vamos parar com a brincadeira, se continuar assim, ninguém vai aprender. Ou deixa a brincadeira para a hora do recreio, tem que saber que para tudo tem hora de brincar e tem hora de estudar. Então, esse é um aprendizado que as crianças têm logo que ingressam no ensino fundamental. Um outro aprendizado aí que é assim, que para que a criança deixe de ser criança e se torne um aluno alfabetizado ou uma aluna alfabetizada, há um procedimento que eu nomeei lá na tese de desvalorização das idades menores e que a gente, eu mesmo como professora, uso direto esse procedimento, que é de dizer que, assim, isso que você está fazendo agora é de criança pequenininha, e eu faço isso como mãe também, viu, gente? Assim, você agora não é mais um bebê, você já é uma criança de 3 anos. A gente usa muito isso, e na escola nós também usamos. Então, e as crianças também dizem isso. Então, eu trago aqui uma conversa entre duas crianças, né, e a professora. O Pedro Felisberto pede para a professora recortar algo. O Lucas diz, você não sabe recortar até hoje? Parece bebê. Ou um outro momento que uma criança olha a bolsinha, o estojo da outra, e o estojo está cheio de cola. Aí a outra criança fala assim, não, velho, aqui é quando eu tinha 4 anos. Eu gostava de colocar cola para não emprestar nada para ninguém. Então, não faço mais isso, é de quando eu tinha 4 anos. Ou, aqui não é escolinha, aqui tem horário de estudar. 6 anos é a idade de aprender e de estudar. Então, como a gente vai construindo com as crianças, que vocês são bebês, a maioria já tem 6 anos e muitos têm 7. Crianças de 6 anos já dá conta de prestar atenção na professora. Então, como a gente faz um processo de desvalorizar as vivências infantis, colocando-as num lugar de inferiorização e como isso tem efeitos nas crianças para produzir esse sujeito alfabetizado, para produzir essa criança que sabe ler e escrever. Então, esse é um primeiro conflito assim, que eu trago na tese, que eu trago nas minhas pesquisas, e que diz dessa concepção de alfabetização e de currículo, né, de que existe uma idade certa. Conseguir esse equilíbrio, e eu falo muito dos efeitos que isso tem na professora também, porque nós, professores e professoras da alfabetização, nos sentimos constantemente pressionados pelas famílias, pelas avaliações externas e por nós mesmos e mesmas, né? Nós queremos que as crianças se alfabetizem o quanto antes. Que professora não quer que suas crianças estejam alfabetizadas? Então, para isso, a gente mobiliza uma série de desejos, uma série de práticas e de procedimentos no currículo escolar. O segundo conflito que eu analiso é... Opa, isso aqui está errado. Esse aqui é porque eu peguei o mesmo slide, gente, porque eu não sou muito criativa na hora de fazer os slides. Então, o segundo conflito é um conflito entre os conceitos de letramento, literacia e alfabetização. No Brasil, o conceito de letramento, ele aparece aqui, essa palavra, ela não era usada no sentido que a gente atribui a ela hoje, até os anos de 1980. E aí a gente vai ter uma apropriação, uma ressignificação dessa palavra no contexto brasileiro a partir das décadas de 1980. A Magda Soares, que é uma das principais responsáveis pela difusão, pela criação, pela produção do conceito de letramento, ela vai dizer, assim, nas obras dela, quando ela explica o que é o letramento, ela vai dizer que a gente não tinha uma palavra para significar letramento, porque a gente não tinha um fenômeno de pessoas que eram alfabetizadas, mas não letradas. Quando você tem uma sociedade em que as práticas de leitura e escrita se complexificam, você começa a ter pessoas que, mesmo sabendo ler e escrever no sentido mais estrito, mesmo sendo capaz de fazer essa questão do princípio alfabético que eu comentei anteriormente, mesmo sendo capaz de fazer isso, essas pessoas não conseguem se inserir nas diversas práticas sociais de leitura e escrita. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, sabe ler bala, sabe ler bola, sabe ler essas palavras, mas que não consegue entender, interpretar, produzir um texto num determinado momento para acessar alguma instância da sociedade. Ou até mesmo o conceito de letramento, como ele vai dizer, desses usos sociais que se faz da leitura e da escrita, a gente vai ter também aquele movimento que é o inverso, de crianças ou de adultos que não são alfabetizados, que não sabem ler e escrever, mas que se envolvem em uma série de práticas sociais de uso da escrita. Então, sem querer ser a pessoa que dá exemplo dos próprios filhos, mas assim,
tendo uma criança que vive num meio em que há muitos livros, em que as práticas de leitura fazem parte da vida cotidiana, é quase que natural, mas não é natural, é um processo longo de construção, que uma criança que vive no meio letrado pegue um livro e comece a folhear esse livro. Comece a ler e comece a olhar o que está aqui e falar, não é, e começa a contar uma história. Ou mesmo adultos que não foram alfabetizados e que sabem e que conseguem fazer usos sociais da leitura e da escrita. Com a questão do Oscar, né, recentemente, assim, o filme Central do Brasil, ele retornou, a gente voltou a ver algumas cenas, e ali a gente vê uma prática em que adultos não alfabetizados se inserem numa prática de leitura e escrita. Então, quando eles ditam cartas para a Dora, o que eles estão fazendo é estar inseridos em uma prática de letramento que era diferente, né? Eles sabem se inserir numa prática de uso social da leitura e da escrita, mesmo não tendo se apropriado do princípio alfabético. Acho que tem alguém querendo falar. Paula? Acho que Paula Moreira. Pode falar, Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia, Alessandra. Bom dia, querida. Confesso que eu fico um pouco com vergonha de falar, mas tem hora que o coração fica, fale, mas vou fazer minha pergunta, né, professora? Vou compartilhar aqui com vocês. Ontem eu estava conversando com uma professora, eu sou professora alfabetizadora do primeiro ano e a minha colega é professora da creche. E nós estávamos num questionamento, né, justamente na sua fala anterior, em relação à questão sobre ensinar ou não ensinar no pré-escola, né? Aí eu questionei com ela a seguinte dúvida, o seguinte conflito que eu carrego comigo. Por que as crianças das escolas particulares que conseguem pagar, elas podem ser alfabetizadas antes das crianças da escola pública? E eu confesso que eu fico sem entender esse porquê. Umas conseguem primeiro do que as outras, e cadê esse direito de igualdade? No meu ponto de vista, eu vejo o seguinte: se o direito da criança, se ela tem que ser alfabetizada no primeiro ano, eu acho que deveria ser para todos, e não as que conseguem pagar, professora, conseguir ser alfabetizada primeiro do que aquelas que não conseguem pagar. Se a senhora puder me dar uma explicação a respeito desse meu conflito, dessa minha angústia, eu ficaria muito agradecida. Paula, que bom que você trouxe, que bom que seu coração fez você falar, porque eu acho que essa é uma angústia que praticamente todas as professoras alfabetizadoras, ou pelo menos todas as que eu conheço e que eu converso, elas trazem, né? Esse acesso desigual aos conhecimentos e às práticas de leitura e escrita. Então, o que eu penso assim, a respeito disso, e depois eu posso falar um pouquinho mais. Há diversos modos de se alfabetizar, a gente não tem uma única maneira de se alfabetizar. E eu entendo que ser alfabetizado, com certeza, é um marco que faz com que as crianças tenham acesso a um outro mundo, a uma série de outras informações, que faz com que, na sociedade que a gente vive, as crianças consigam acessar a coisas que elas não conseguiriam se elas não fossem alfabetizadas. Então, por isso que a gente defende muito, e as políticas recentes, sobretudo dos governos mais à esquerda, elas vão dizer muito do direito à alfabetização, né? Que ser alfabetizado é um direito de aprendizagem. O que eu entendo, assim, com relação a essa antecipação da alfabetização? Do meu ponto de vista, as escolas privadas, muitas vezes, elas alfabetizam muito antes e, com isso, elas privam as crianças de uma série de vivências que só são possíveis de serem feitas na escola de educação infantil, que na nossa sociedade só são permitidas ali. Então, quando você pega uma criança de 5 anos, né, porque vai ser o último ano da educação infantil na rede privada e na rede pública, e você coloca uma criança 4 horas dentro de uma sala de aula, com 20 minutos de recreio, para que ela sim seja inserida em práticas de alfabetização, que muitas vezes são práticas mecânicas, que não são reflexivas, que são de exercícios de cópia, que são chatas, você está privando a criança de viver uma série de outras aprendizagens. Aprendizagens essas que muitas vezes vão ser importantes para
vivência para a vida dessa criança, tanto quanto alfabetizar, tanto quanto ser alfabetizado. Então, e aí é uma visão um tanto quanto utópica mesmo, mas assim, do meu ponto de vista, não ser a escola pública se adequar ao que a escola privada faz, significa muitas vezes privar as crianças da rede pública, assim como se priva as crianças da rede privada de uma série de vivências. Isso significa que nós não devemos dar acesso às crianças na educação infantil a práticas de leitura e escrita? Não. Nós devemos, do meu ponto de vista, dar acesso às crianças às práticas de leitura e escrita, mas práticas de leitura e escrita que sejam significativas para aquela criança, que façam sentido dentro da vivência da criança. Então, por exemplo, do meu ponto de vista, naquilo que eu acredito como alfabetizadora, a gente deve ofertar para as crianças bebês, assim, desde muito pequenas, o acesso à literatura de qualidade. A gente deve ler livros literários com as crianças desde bebê, desde o berçário, a gente deve oferecer isso para elas. Isso vai contribuir para o processo de alfabetização dessas crianças? Vai. Todos os estudos, numa perspectiva da neurolinguística, da psicolinguística, eles vão mostrar como que esse acesso à leitura e à leitura literária, ele influencia de maneira muito significativa no processo de alfabetização dessas crianças. Isso é diferente de, por exemplo, eu fazer a criança ficar lá repetindo ba, be, bi, bo, bu, que muitas vezes é o que a gente ainda vê as escolas fazendo. Eu posso dar acesso às crianças a práticas de escrita significativas. Então, eu posso ensinar a criança a escrever o seu próprio nome. As crianças são fascinadas com a aprendizagem da escrita do seu próprio nome. Eu posso dar a elas acesso aos diversos materiais escritos. Eu posso levar para a sala de aula diversos gêneros textuais. Então, eu posso levar, além dos livros literários, livros informativos, eu posso levar jornais, eu posso levar rótulos, eu posso levar calendários, eu posso disponibilizar esses diversos materiais. E aí eu vou fazer algumas práticas que ajudam as crianças a reconhecerem o princípio alfabético. Então, por exemplo, tem até um exemplo que eu trouxe aqui mais para frente, mas assim, quando eu vou lá escrever a rotina do dia para as crianças, eu posso falar, gente, como é que eu escrevo roda? Vocês já viram? Vocês já pararam para pensar? Roda, como é que eu faço essa escrita? Eu escrevo... Aí, olha, a gente tem aqui na sala algum nome de criança que começa com ró, assim como começa como roda? E aí as crianças podem ir levantando as hipóteses dela em torno da escrita. Então, o que eu entendo sintetizando tudo isso que eu estou falando, eu acho que sim, é um direito de todas as crianças se alfabetizarem. E também é um direito de todas as crianças terem acesso a práticas de brincadeira, a práticas de cuidado, a práticas de vivências diversas, de construção de sentidos sobre os diversos elementos do mundo, inclusive sobre a escrita. O que, do meu ponto de vista, é inadequado, e a pressão por alfabetização na rede privada faz isso em muita medida, é nós submetermos as crianças a práticas mecânicas e não reflexivas de escrita. E aí, sim, isso eu entendo que novamente, essa é a minha concepção de alfabetização, o modo como eu penso, provavelmente há pessoas que pensam de outras maneiras. Mas eu entendo que tanto na rede privada como na rede pública, isso é um equívoco. E a gente precisa, sim, quando a gente diz que há um conflito com relação à idade de alfabetizar, não estou dizendo de forma alguma que não seja necessário alfabetizar. Uma das funções primordiais da escola, se não a primordial, é ensinar a ler e a escrever, porque isso não acontece em outros espaços. É uma aprendizagem que, de fato, demanda um ensino sistemático. E aí, o que eu entendo é que essa pressão, ela muitas vezes impossibilita a criança de viver outras situações que também vão ser importantes na construção do conhecimento. Então, de novo, tentando responder. Sim, as crianças da rede pública têm tanto direito quanto as crianças da rede privada de terem acesso a práticas significativas de leitura e escrita. Da educação infantil ao ensino superior. É necessário que as crianças estejam imersas e inseridas nisso que a gente chama de práticas de letramento. E não acho que a escola pública precisa se submeter ao modelo da escola privada, ao modelo mecânico, ao modelo de livro didático, ao modelo que trata a escrita como algo pronto e acabado, mas que a escrita e a alfabetização, o letramento, é um processo.
Eu não sei, Paula, se eu te respondi, assim, se eu conseguir explicar, mas assim, foi um pouco nessa direção que eu penso, sabe? Que as crianças têm sim esse direito a serem alfabetizadas na rede pública, como são, assim como as crianças da rede privada são, mas que, antes de tudo, elas são crianças que também precisam ter acesso e direito às vivências que são características da infância. Então, mais do que uma idade, embora o conflito da idade ele esteja estabelecido, tem a ver com uma concepção, com um modo de pensar a alfabetização. Não sei se ajudei ou se... Ajudou, professora. Bom, mas a gente pode conversar muito ainda sobre isso, porque esse ano, assim, falando um pouquinho também, né, que eu peguei um primeiro ano, e a gente tem trabalhado muito nesse esquema de bidocência, nesse início, né, para conseguir fazer um diagnóstico das escritas, dos conhecimentos matemáticos, científicos que as crianças têm, e é assim... poucas vezes eu cheguei numa turma de primeiro ano em que houvesse tão poucas crianças já com domínio do princípio alfabético. Geralmente, a gente pega as crianças já dominando o princípio alfabético. E aí a gente vê como que, quando eu, pelo menos como professora do primeiro ano, pego uma turma que a maioria das crianças não está alfabetizada, mas que são crianças que dão conta de sentar e ouvir uma roda de história, que sabem usar os diversos materiais de escrita, que dão conta de ouvir o colega, de ouvir a professora, de ouvir uma orientação, de respeitar. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho, porque alfabetizar fica mais fácil quando as crianças já estão inseridas nessas práticas de leitura e escrita. O problema é quando não tem nenhuma coisa nem outra, que muitas vezes a gente sabe que isso também é uma realidade na escola pública. As crianças nem tiveram acesso a práticas de alfabetização de qualidade, nem tiveram acesso a práticas de alfabetização, nem acesso a esse mundo da leitura de uma forma mais prazerosa e mais significativa. Professora, eu acho que é isso que me faz sentir falta. Porque, às vezes, quando elas chegam, né, na turma do primeiro ano, uma boa parte das crianças não sabem nem pegar no lápis, professor Evanilson. Nem um jeitinho de pegar nos lápis eles sabem, não tem aquela coordenação, não sabe nem como abrir um livro, entendeu? Aí eu fico pensando assim, meu Deus, o que é que está sendo ensinado nessa educação infantil que as crianças chegam nesse primeiro ano sem saber nem abrir um livro, né, professora? Sem saber nem pegar num lápis. Aí isso me preocupa, entendeu? Foi só esse conflito, essa perturbaçãozinha no meu coração, mas deu para entender a sua fala. E a senhora falou algo bem pertinente. Quando a criança ela já chega alfabetizada, ela vai ser alfabetizada 2 vezes. Porque esse ano eu tenho um aluno que é alfabetizado e quando eu estou na atividade, ele já está bem adiante. Aí eu digo, volte, meu amor. Aí ele começa a rir, porque ele já sabe, né? Mas é assim mesmo. E aí eu acho que eu fico também muito angustiada quando chega uma criança que não sabe nem as práticas de alfabetização e que não sabe nem brincar. Porque às vezes a gente chega e vê esse tipo de situação. Criança que chega também, que aí a gente fica pensando, gente, ele estava ali só vivendo, sem uma orientação, sem uma intencionalidade pedagógica. Acho que muitas vezes isso falta aí nas práticas de alfabetização e de educação infantil, uma intencionalidade pedagógica. Acho que Mirelle quer falar? Pode falar, Mirelle. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Girlane, sou gestora de uma escola da rede municipal, hoje é Expedito Alves, e já estive também em escola do campo, bem como na educação infantil aqui do CEMEI, como todos conhecem, né? Popularmente conhecido como a creche. E ouvindo o relato da professora Paulinha, me inquieta quando a gente que sai da educação infantil e vai para o fundamental. E aí eu trago uma reflexão. Quando eu fui para a educação infantil, a gente tem que se adaptar ao meio, né? E aí a gente vai estudar e procurar compreender. E aí me inquieta quando Paulinha disse assim, nossa, chegam no primeiro ano sem pegar nenhum lápis. De fato, Paulinha, isso está equivocado, isso está errado. Por quê? Porque quando a criança ela sai da educação infantil, que é trabalhado todos os 5 campos de experiência,
onde os eixos que estruturam a educação infantil são as brincadeiras e interações, esta criança, ela precisa sair da educação infantil com uma coordenação motora fina e ampla, digamos, consolidadas, para que isso facilite no processo de alfabetização, certo? Estão me compreendendo? Com relação à educação dada do privado para o público, eu venho de escola particular enquanto professora, e aí a mesma angústia que Paulinho muitas vezes se questiona, estou dando exemplo de Paulinho porque quem puxou, né, o assunto, a gente se inquieta, mas aí tem que levar em consideração que a escola particular, ela tem um sistema próprio de ensino. Nós fazemos o correto, né, conforme a BNCC e tudo. E é só esse comentário mesmo, porque, de fato, quando uma criança, um aluno, um estudante, ele chega lá no primeiro ano sem saber pegar um lápis, aí a gente precisa fazer uma reflexão, há uma inquietação. Como está sendo esse processo da educação infantil, onde as habilidades que eram para ter sido desenvolvidas não foram consolidadas? E eu agradeço, Paulo, eu gostei muito do seu comentário. Estou aqui, né, enquanto gestora, Ana Guilhermina, eu agradeço o convite dela, foi ela que compartilhou conosco. E é muito importante trazer essas falas, porque, de fato, alfabetizar não é fácil. Eu acho que é uma das pioneiras quem está em sala de aula de alfabetização, certo? Porque não é fácil. Também é vocação, eu acredito, eu digo muito, a alfabetização é uma vocação, é um dom. E hoje a gente tem muitas pessoas da nossa rede, professores, dando show em alfabetização. E é muito gratificante ver encontros como esses, onde eu tiro e parabenizo, né, a UFESA, por proporcionar momentos significativos como esses. E muito obrigada. Obrigada pela sua fala. Eu acho que assim, o que você traz também para mim faz todo sentido, né? A criança precisa ter práticas significativas de leitura e escrita. Isso significa que ela precisa ter contato com os objetos da escrita da educação infantil. A gente não vai pôr um lápis na mão de um bebê, mas a gente vai lá pelos 4, 5 anos, a criança vai ter contato com lápis, vai ter contato com canetinha, vai ter contato com esses diversos instrumentos que a gente usa para escrever, para que ela se aproprie. Se vocês, quem que atua com a educação infantil, ou já atuou, já esteve como estagiária, se a gente faz uma brincadeira com as crianças, por exemplo, de nós vamos brincar, vocês têm uma parte da sala é dono do supermercado, uma parte vai fazer compra lá. E aí vocês têm que fazer uma lista. As crianças adoram pegar o papel e brincar de escrever, e aí elas estão brincando e estão se envolvendo numa prática de leitura e escrita que vai desenvolver essa habilidade. Olha, eu pego um lápis, eu pego o lápis. Pode falar. E ainda tem outro detalhe, né? A gente, enquanto gestão, a gente escuta muito assim. Eu friso muito que todo professor de alfabetização, ele deveria passar um pouco pela educação infantil, para tentar compreender e não se assustar quando a criança que vem da educação infantil, que fez todo um trabalho dentro de uma educação infantil, que acompanha a BNCC e tudo que é orientado, ela precisava passar pela educação infantil. Porque eu já ouvi professor dizendo assim, nossa, fulano chegou sem escrever uma letra ou o próprio nome. Gente, na educação infantil hoje, no nosso município, ela não é forçada. Você está entendendo, né? Vocês compreendem a questão da educação infantil, como ela deve ser trabalhada. E é algo que me preocupa quando um professor diz assim, nossa, não sabe ler essa palavra. Gente, tem todo um processo de alfabetização. A criança ela não sai hoje da educação infantil como aquela criança de antigamente do nosso tempo, não, né? Que já saía lendo e tudo. Então, é todo um contexto, professores, que nós, enquanto gestores, lá na educação infantil, eu estando gestora lá ao ano passado, a gente teve que chamar a família. A família precisa compreender, sim, que a criança, na educação infantil, ela não é aquele viés de alfabetização como antes. Então, tipo assim, a gente viu um resultado significativo a partir do momento que a gente trouxe a família para dentro da escola. E essa fala a gente também faz lá no fundamental. Hoje eu sou gestora de uma escola fundamental, né? E a gente precisa, sim, fazer essa fala também com essas famílias, para depois não rotular o professor, né? Aquele, meu filho não está aprendendo nada, não está sabendo de nada. Não, então a gente tem que chamar a família para a família compreender a proposta daquela escola e como deve ser feita no todo.
Com certeza, Miriam. Eu acho que essa questão do diálogo com a família, da família entender a concepção que a gente tem hoje de educação, de alfabetização, de educação infantil, é importantíssimo para que a gente tenha menos conflitos, né? Assim, no sentido negativo da palavra, para que a gente consiga ter as famílias como nossas aliadas, né? Isso é fundamental também nesse nosso processo. Evaristo, a gente vai até 10h40, é isso? Carol, como a gente já está com esses comentários, já está aberto, fique à vontade, assim, para também não querer correr, porque eu pensei que inicialmente seria uma coisa mais fluida, mas já que, e assim, eu acho ótimo que esse diálogo já aconteça assim entre a apresentação, mas fique muito à vontade. Geralmente, quando a gente se encontra para as atividades do PIBID, quando a gente inicia às 9, a gente vai até umas 11, então Ah, não, então tem tempo. tem tempo ainda. Fique à vontade. Eu só queria assim, retomar essa questão da alfabetização e do letramento, porque ela tem muito a ver com essa questão que a gente discutiu aqui, né? Quando a gente pensa nessa divisão aí do que é alfabetizar e do que é letrar, a alfabetização ela tem a ver com isso que a Magda Soares nomeia aqui como a apropriação das técnicas da escrita, os procedimentos e habilidades necessários para a prática da leitura e da escrita. Então, tem a ver muito com a codificação e com a decodificação, da capacidade de traduzir grafemas em fonemas e vice-versa. E o letramento, que é isso que a gente acredita que deve acontecer desde a educação infantil, que permeia toda a nossa vida, ele diz dessa inserção nas práticas sociais de uso, que exigem o uso da leitura e da escrita. Se a gente for pensar, quem entrou aí recentemente, mais ou menos recentemente na universidade, quando a gente entra no mundo na faculdade, na universidade, a gente se insere em um conjunto de práticas de escrita muito diferentes daquelas que a gente tinha vivenciado anteriormente. Esse processo de letramento, que muitas vezes é nomeado como letramento acadêmico, ele evidencia como que o letramento ele não se encerra, ele é uma constante ao longo da nossa vida. E que quanto mais contato nós tivermos com diversos tipos de texto, com diversos gêneros textuais, maiores serão as nossas habilidades de interpretação, tanto de textos como do mundo. Então, por isso que dá acesso às crianças, desde a educação infantil, a essas práticas significativas de leitura, é um processo muito importante nesse desenvolvimento da alfabetização. E aí, o terceiro conflito que eu queria colocar aqui, só esse eu vou tentar passar mais rapidinho, que é o que se refere aos métodos de alfabetização, né, que é um conflito muito significativo e que aparece também nas políticas de alfabetização recentes, que tem a ver com como alfabetizar. Então, a gente vai ver que essa talvez seja a disputa mais antiga no campo da alfabetização, que é como eu alfabetizo, como eu ensino as pessoas a lerem e a escreverem. E aí a gente vai ter respostas diversas em momentos históricos diversos. Então, existe uma grande disputa entre o que a gente chama de métodos sintéticos, que são aqueles que partem da menor parte para a maior, e métodos analíticos, que partem da maior para a menor. Então, por exemplo, são exemplos de métodos sintéticos, os métodos alfabéticos, né? Os métodos fônicos, né, que partem do fonema, e os métodos silábicos que partem da sílaba. Então, por exemplo, assim, eu pessoalmente fui alfabetizada numa mistura de método fônico com método silábico. Então, o método fônico ele parte do princípio que a criança precisa reconhecer o fonema, que o fonema é diferente da letra, né? O fonema é o som que nós produzimos. Então, por exemplo, para falar dado, né, que é o que está ali, eu tenho que fazer que é esse som aí bilabial do D, tem que fazer o A, O. Tudo isso são os fonemas que a criança precisa identificar para fazer o seu processo de escrita. E aí, mas o mais comum é que a gente não trabalhe o fonema propriamente apenas, mas que a gente trabalhe a sílaba, porque a sílaba é a unidade que a gente percebe mais facilmente. Então, é muito mais fácil perceber dá do que que é um som mais contido, né? Então, assim, muitos de nós somos alfabetizados aí escrevendo ba, bebe, bobu, dá, dé, de, dodu, lá, leli, lolu, mamé, mamu, inúmeras vezes, até que em algum momento, magicamente, a gente junta tudo isso e aprende a ler e a escrever. E um outro, aqui é o método das boquinhas, que ficou muito famoso, foi muito utilizado, sobretudo por essa questão
da PNA, que institui algumas práticas de método fônico como práticas adequadas para esse processo de alfabetização, e a gente tem aí métodos globais, que partem do texto para as menores partes. Então, aqui eu não achei nenhuma imagem brasileira, mas eu peguei essa aí que tá americana, que a criança vai identificar a palavra primeiro, e depois de identificar a palavra, então a gente vai colocar parede, pregado na parede, mesa, cadeira. Vamos identificar isso, e a criança vai identificar as palavras, para a partir das palavras ela identificar as sílabas, a partir das sílabas identificar o fonema. Ou a partir do texto. Aqui tem um livro que em Minas Gerais foi muito famoso, que é o livro de Lili, né, que é uma cartilha de método global de textos, que partia do texto. Então, a criança decorava mesmo o texto, e a partir de decorar os diferentes textos e de ver os textos escritos, ela aprenderia a ler e a escrever. A gente vai ver que esses métodos, eu vi que depois aí na programação vocês vão ter vários momentos em que vocês vão estudar as hipóteses das crianças, que vocês vão ter uma imersão aí na psicogênese da língua escrita, que esses métodos eles vão ser muito questionados pela psicogênese da língua escrita, porque eles desconsideram aquilo que é o modo como a criança pensa, né? Que eles desconsideram o modo como as crianças constroem hipóteses a respeito da escrita. Mas ainda assim, quando a gente pensa em alfabetização, uma questão muito comum é essa: como alfabetizar? Aí a Natan está fazendo uma pergunta aqui super difícil de se responder. Depois eu acho que a gente pode comentar um pouco. Natan, eu acho que assim, quando vocês tiverem aí a oportunidade de pensar um pouco a respeito das hipóteses que as crianças constroem sobre a escrita, então você está dizendo assim, ela escreve uma sequência extensa de letras aleatórias. Isso tem a ver com uma hipótese que as crianças têm a respeito de como se dá a escrita, que a gente chama de uma hipótese pré-silábica, que é quando a criança, esse adolescente aí no caso, né, já fez uma distinção muito importante, que é, para escrever nós usamos letras, nós não usamos qualquer coisa. Então ela já aprendeu uma coisa importante: para escrever nós usamos letras. O que ela ainda não aprendeu? Que essas letras têm uma relação direta com o som da palavra, que o que a gente representa, o que a gente tenta representar por meio da escrita é a cadeia sonora, é aquilo que a gente fala. Então, você está dizendo assim, ela fala pouco, né? E aí você vai ver o modo mesmo como essa criança pensa para ensinar. Não conheço a criança, eu acho que assim, é difícil dizer assim, como eu começo. Mas você falou que ela não sabe escrever o nome. Escrever o nome é um bom jeito de começar, porque a escrita do nome, o nome é uma palavra estável, né? Quando a gente aprende a escrever o nome, assim, ele não muda, é uma palavra estável. Então, aprender a escrever o nome e fazendo relações sonoras do nome com outros nomes ajuda nesse processo de alfabetização para a criança perceber o som. Se a gente for pensar assim, desconsiderando que é uma criança com síndrome de Down, porque você vai ter outras especificidades nesse processo que não vai dar para a gente entrar aqui. Mas a gente pensar no desenvolvimento normal, no desenvolvimento regular de uma criança. A criança, primeiro, ela aprende que a gente escreve usando letras e não outros símbolos. Em seguida, ela aprende que esses símbolos representam um som da fala. Então, o que essa criança precisa aprender agora? Que a escrita representa os sons da fala. Como ela pode fazer isso? De diversas maneiras. Por exemplo, por comparação. Então, se a gente pega, vamos imaginar que a criança chama Carolina como eu. Carolina, eu aprendo a escrever o meu nome e aí eu vou ver outras palavras que também começam com K como o meu nome. Então, Carolina, casa, caneta, café, uma série de outras palavras que começam assim. Todas elas começam com o mesmo som e, consequentemente, tem o mesmo pedacinho, tem a mesma sílaba. O que eu estou ensinando quando eu faço isso? Eu estou ensinando que a escrita corresponde aos sons da fala. Então, essa é uma dimensão aí que você pode, talvez, começar a trabalhar com essa criança, essa percepção de que o som corresponde de que a escrita corresponde aos sons. Você pode trabalhar com rimas. Então, por exemplo, todas as palavras que terminam com ão, elas são escritas da mesma forma. Você também está ensinando que a escrita corresponde a uma determinada cadeia sonora. Para crianças com síndrome de Down, existe uma série de discussões sobre a melhor metodologia para a alfabetização.
A gente vai ver que tem alguns estudos que vão dizer muito de que métodos fônicos e métodos silábicos auxiliam mais essas crianças nesse processo, porque tem a ver com o processo de memorização dessas crianças, com uma memória mais curta, mas assim, pensando de uma forma mais simples e direta, o que eu te recomendaria seria isso, trabalhar o nome dessa criança, para que ela tenha uma palavra estável, e a partir daí ir trabalhando essa percepção da palavra escrita com aquilo que se fala. Acho que assim, né? Mas é bem desafiador, viu? Não é tão simples assim, não. Acho que ao longo das discussões, das conversas, aí você vai ter uma oportunidade de conversar e de discutir um pouquinho mais. Pode falar, Alessandra, por favor. Carolina, eu acho que você é muito feliz, né, quando você fala exatamente da importância de compreender que essa criança está no período pré-silábico, que ela precisa, né, de todos os elementos e principalmente, né, ela precisa se sentir capaz de fazer. Ela já é uma adolescente de 14 anos, que talvez tenha o sonho de escrever outras palavras. Então, Natan, procura ver as potencialidades, as habilidades, os gostos, o que causa interesse, brilho nos olhos dessa criança, para a partir daí trabalhar não só o nome, mas essas palavras, né, do convívio social, sei lá, o nome da irmã, da mãe, das pessoas queridas, né, para que ela possa fazer essa relação, som, escrita, né? Então, acho que é um caminho também. Tem muitos outros, eu acho que é outra palestra, viu, Carolina? Com certeza, é outra discussão aí, né, que tem, enfim, tem muitas a discussão. O bom da alfabetização é que ela nos mobiliza a pensar diversas questões, né? E aí, dando continuidade a isso que a professora Alessandra falou, um princípio que eu norteio quando eu penso nas práticas que eu desenvolvo junto às crianças, e que tem a ver com isso que a professora disse, é que para planejar uma prática, para planejar uma aula, para planejar um currículo que seja, eu preciso da centralidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, quando a professora Alessandra fala disso, descubra o que dá brilho nos olhos daquela pessoa, né? É um pouco disso que eu tô falando, que eu coloquei aqui como um princípio que eu considero importante de se pensar nas práticas de alfabetização. Mais importante do que método, mais importante, embora isso também seja importante, mais importante do que teoria, do que os debates políticos o que esse grupo, essas crianças, esses adolescentes com os quais eu estou envolvido, o que eles trazem? Quem são essas pessoas, né? O que eles trazem ali, o que os mobiliza, o que os movimenta, o que os alimenta, o que faz com que eles vejam sentido na vida. É um pouco aquilo, a perspectiva freiriana, né, de partir dos sujeitos, mas é também essa que eu trouxe uma autora que é importante para os estudos do currículo, que é a Elizabeth Ellsworth. Ela é uma teórica norte-americana que é dos estudos de cinema. Ela começou a sua formação, ela é formada em cinema e ela trabalhou durante muito tempo com cinema. E aí ela vai dizer que uma coisa que a impressionou muito quando ela chegou no meio educacional é que nos estudos de cinema, de mídia de modo geral, as pessoas fazem, quando elas vão produzir um filme, quando elas vão produzir uma propaganda, elas fazem duas perguntas, e que ela se assustou muito quando ela viu que não era comum que as pessoas na educação se perguntassem isso. A primeira pergunta é: quem são as pessoas às quais esse currículo se destina? Quem são esses indivíduos? O que eles desejam? O que os mobiliza? Então, assim, quem são os nossos estudantes e quem são as nossas estudantes? E depois, quem que nós queremos que eles sejam? Quem que nós desejamos que eles sejam após passarem pela nossa prática educativa? Então, essas são duas perguntas importantíssimas para a gente pensar qualquer prática que a gente vai desenvolver. Então, quem é o meu estudante? Quem é a criança? Quem é o adolescente? Quem é o adulto com o qual eu estou? O que o movimento? O que o faz vibrar? O que brilha os olhos? Quem ele é?
E quem eu quero que ele seja depois que ele passar por esse processo? Eu quero que ele permaneça o mesmo? Eu quero que ele seja um sujeito alfabetizado? Quem eu quero que ele seja? Essa é uma reflexão muito importante da gente fazer. E aí isso significa tanto fazer uma avaliação diagnóstica no sentido mais formal, então eu preciso saber em que nível, em que hipótese da escrita aquela criança está, preciso saber se ele já sabe grafar a letra, se ele sabe escrever o nome, mas significa ir muito além disso, é considerar os diversos marcadores que atravessam aquele sujeito. Quando eu trouxe lá no início aquela fala da Conceição Evaristo, né, de que eu falo de onde os meus pés estão fincados. Eu sou uma estudante a partir de onde os meus pés estão fincados. Então, considerar isso, conhecer isso, é um elemento importante, é um princípio muito significativo e muito necessário dos princípios aí que eu penso para a alfabetização. Então, assim, nós desejamos que nossos estudantes se alfabetizem? Acho que é evidente, é claro que sim. Mas nós desejamos outras coisas para eles? Por exemplo, nós desejamos que as suas culturas sejam inseridas de fato no currículo. Então, estar numa escola como a que eu estou, que é uma escola que fica dentro de um campus universitário, que atende crianças de diversas regiões, da região metropolitana de Belo Horizonte, certamente é muito diferente das escolas em que vocês atuam. Ai, já esqueci o nome da professora gestora e não está aparecendo mais aqui para mim, mas ela falou que ela já atuou em escolas do campo. Estar em escola do campo, com certeza, é diferente de estar em uma escola na capital. Como é que eu posso fazer para que esses estudantes, mais do que só se alfabetizar, que eles vejam que as suas práticas, que os seus valores, que os seus costumes estão ali integrados àquela prática de alfabetização que eu estou fazendo? Você pode passar por práticas muito simples, mas que são muito significativas. Por exemplo, trabalhar músicas que são características daquelas crianças, trazer palavras que fazem parte daquele repertório, trazer pessoas daquela comunidade para conversar, dar possibilidade para que a cultura daqueles indivíduos esteja ali presente no cotidiano da escola. Se são crianças, nós desejamos que elas tenham espaços para brincar, que elas possam ter ali vivências que vão ser significativas da brincadeira. E aí, como é que eu posso ter esse olhar e trazer para a prática? Por exemplo, se eu vou fazer uma brincadeira de roda com essas crianças, eu vou fazer uma brincadeira de pular corda, e aí eu vou pular com elas rei, capitão, salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho. Depois eu posso levar essa parlenda para escrever na sala de aula. Isso é uma prática de alfabetização muito significativa, que eu trago as brincadeiras, eu trago as músicas, eu dou espaço ao mesmo tempo para que as crianças brinquem, para que elas tenham práticas corporais de movimento, para que elas tenham práticas voltadas à ludicidade, voltadas à música, e depois eu posso transformar aquilo numa prática de alfabetização que vai ser significativa para aquele grupo. Então, como essa inserção, o brincar nesse movimento, ele não precisa ser o oposto da alfabetização. Ele pode ser um momento desse processo de alfabetização em que depois a gente vai construir uma outra coisa, que a gente vai construir uma outra possibilidade ali de aprendizagem. Que questões as nossas crianças trazem para a escola que se relacionam, por exemplo, a gênero, as questões de raça e etnia, as diferentes territorialidades, as sexualidades, e como elas podem se relacionar à alfabetização e ao letramento? E daí eu trouxe aqui, aqui são duas imagens, né, das crianças lá da escola, né? Essa aqui é desse ano. A gente cantou, e logo na primeira semana a gente tem feito muito um movimento de acolhida de... Eu não apareço na foto porque eu estou tirando, viu, gente? Todas as fotos eu nunca estou nelas, mas era uma prática que a gente estava trabalhando com as crianças, a questão da música, né? Ali são o professor e a professora de artes visuais e de música, e aí a gente estava trabalhando uma música que se chama Olelê, que é uma música de origem congolesa, que fala do rio Kasai, que é um rio que atravessa essa região e que, em determinados períodos, esse rio enche e as comunidades que vivem à beira desse rio, elas precisam mudar de localidade, elas precisam atravessar esse rio. E essa cantiga Olelê é uma cantiga para dar coragem para as pessoas atravessarem esse rio. E aí essa foi uma prática que a gente desenvolveu com as crianças para falar um pouco também dessa travessia, desse momento e da coragem que a gente precisa para atravessar da educação infantil para o ensino fundamental, que também é uma travessia, que nós também vamos ter desafios e que a gente está ali junto para dar coragem. Então, a gente fez toda uma prática, a gente pintou o barquinho, a gente fez todo um movimento que
pode parecer para muita gente, que perda de tempo fazer isso, porque a gente tem que alfabetizar, mas isso faz muito sentido para aquilo que a gente acredita, que é trazer essas crianças, conhecer diversas culturas, construir um vínculo, e depois a gente vai escrever. Como é que a gente escreve olelê? A gente vai refletir a respeito disso. A gente vai pegar e vai ver um mapa para trabalhar a alfabetização geográfica e entender onde é que fica esse rio. Então, a gente traz outras questões, outras vivências e transforma essas vivências também em práticas significativas de alfabetização. E esse outro aqui é um movimento da turma que foi agora para o 4º ano, essa turminha estava no 1º ano, e a gente desenvolve um projeto lá na nossa escola que se chama Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, NEPSO, que é um projeto bem grande, assim, é um projeto internacional, inclusive, e é um projeto de pesquisa de opinião. Então, as crianças escolhem um tema e vão pesquisar a opinião das pessoas a respeito desse tema. E essa turma, especificamente, ela escolheu como tema mulheres que mudaram o mundo. Elas queriam saber a opinião das pessoas a respeito de mulheres que mudaram o mundo. E aqui é o momento em que elas foram à turma do 9º ano para fazer a pesquisa delas. São crianças que estão em processo de alfabetização, então a gente vê aí esse menininho que aparece mais aí em primeiro plano. Ele ainda não sabia ler e escrever com fluência, é uma criança autista que precisa de um suporte maior. E aí a gente vê como as outras crianças iam se ajudando e os adolescentes ajudando nesse processo. Então a gente tem uma prática de letramento também, das crianças aprendendo a fazer uma pesquisa, a ver um formulário de questionário, como que se marca um questionário. São práticas de uso social da leitura e da escrita que se inserem também nessa outra temática. O fato de espontaneamente assim, ter aparecido um tema que é tão a gente costuma pensar, a gente, criança de 6 anos, vai querer saber de mulheres que mudaram o mundo, mas foi um tema que partiu espontaneamente de uma delas que tinha um livro que se chama assim, e que levou esse livro para a sala de aula para a gente conhecer e conversar a respeito dele. Então, trazer os sujeitos, aquilo que os sujeitos dizem, aquilo que os sujeitos desejam, escutar esses sujeitos, dar espaços para que eles falem, ajuda na construção dessas práticas significativas de alfabetização. Então, essa centralidade nas pessoas que estão envolvidas no processo de alfabetização, ela é um princípio que eu considero muito importante quando a gente vai pensar esse currículo da alfabetização. Um segundo princípio é esse que a gente já comentou muito aqui, de que a alfabetização e letramento são processos e não produtos. Então, embora haja, nos últimos tempos, uma pressão para se definir o que é mesmo alfabetização, o que é letramento, quando que uma pessoa já está alfabetizada, qual é o índice de alfabetização, a gente não pode perder de mente que esses processos são, de que essas questões são processuais. Mas isso não significa que a gente não precise ter metas ou objetivos para serem atingidos em cada etapa da escolarização. A Magda Soares, no último livro que ela escreveu, se eu não me engano, que se chama Alfoletrar, ela vai dizer que mais importante do que um método de alfabetização é alfabetizar com método. O que significa alfabetizar com método? Significa que eu preciso saber o que eu vou fazer. Então, eu vou aqui agora, eu quero ensinar a ler as letras do alfabeto, porque eu entendo que é basilar, a criança precisa conhecer as letras. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter um objetivo e uma meta estabelecidos de forma explícita, de forma muito clara para mim, para a partir daí eu pensar que metodologias eu vou utilizar. Não é só copiar o objetivo da BNCC, embora isso seja importante também, a gente precisa conhecer esses documentos que regulam aí a prática, mas a partir disso, tem lá um objetivo, reconhecer que a escrita se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que isso significa? Como é que eu vou fazer para saber se as crianças sabem isso? Para aquelas que não sabem, como eu vou ensinar? Eu preciso saber o que eu quero ensinar e como eu vou fazer para que isso aconteça. Aqui eu trouxe um exemplo que é uma da minha tese de doutorado, que é isso, assim, dessa professora ensinando as crianças a ler e escrever. E aí, como que ela usa diferentes estratégias que se baseiam em discursos diversos para atingir um determinado objetivo, que é esse de reflexão linguística, né? Ela estava refletindo com as crianças a respeito do princípio alfabético. E aí ela estava trabalhando de uma maneira que, em alguma medida, se aproxima de métodos silábicos, porque ela estava trabalhando palavras com a sílaba K, Có e Cu.
Só que ela não fazia isso como eu fazia, como criança, que tinha que escrever caco, caco, um monte de palavras sem sentido a respeito daquilo. Mas ela vai perguntando para cada criança. Ela fala assim, Gustavo, me fala uma palavra que começa com có. Aí o Gustavo pensa e diz, copo. Aí ela, muito bem. Aí ela desenha um copo e pergunta para as crianças, e aí, como é que eu faço có? E aí as crianças falam, CO. E o pó? PO. A gente sabe porque a gente já viu uma parlenda que falava de pó, que tinha o pó. Então a gente sabe que o pó é o PO. Em seguida ela passa para a Sara e pede uma palavra com K, que comece com a sílaba K. E aí a menininha diz, a professora desenha a casa e a menina fala KCA. E como é que eu faço SA? Usar. Aí a menina fala ZA, porque né, a lógica seria ZA. E a professora fala, é mesmo, o som é de Z, A. Então, poderia ser o Z e o A. Mas na língua portuguesa, a gente não usa o ZA aqui, a gente usa o SA. Então, casa é desse jeito. Então, por meio de um processo em que as crianças vão trazendo, que as crianças vão tendo a possibilidade de refletir, de dialogar, de dizer, de trazer suas dúvidas, a gente consegue atingir um determinado objetivo utilizando estratégias que advêm de métodos diversos, que vêm de estratégias diversas para produzir esse processo aí significativo para as crianças. E aí também essa ideia da alfabetização e do letramento como processo, é a gente entender que o letramento ele nunca se finda, que as práticas de letramento elas estão sempre se ampliando, porque nós estamos sempre nos inserindo em novas práticas que envolvem a leitura e a escrita. Isso significa que a gente precisa ofertar para as crianças, desde a educação infantil, como eu já falei, diferentes textos para que as crianças possam apreciar esses textos e aprender a ler esses textos. Então, eu trouxe aqui também algumas imagens. Aqui já as crianças já são crianças de terceiro ano, é a minha turma do ano passado, e a gente tinha um momento lá do nosso currículo que se chama GTD, que é Grupo de Trabalho Diversificado, que a gente pode trabalhar a temática que a gente quiser. A gente fica com um grupo menor de crianças e aí a gente faz uma proposta com o tema que a gente quiser. E aí o tema desse GTD era literatura e igualdade. Então, a gente trabalhava livros de literatura diversos que abordavam, em alguma medida, as questões que envolvem as desigualdades sociais que permeiam a nossa sociedade. Então, aqui é um momento, as duas fotos, a primeira foto é um momento que a gente fez um chá literário, assim, que a gente levou chá mesmo para as crianças tomarem, e aí elas podiam ler, pegar os livros, manipular, manuseá-los. E aqui é um outro momento em que uma criança que faz a leitura para a sala. A gente lê um livro de capítulos, que é o livro A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, e aí a gente fazia a leitura em capítulos, né, dos livros, e aqui, alguns momentos, a professora lia, em outros momentos, as crianças liam esse livro, porque já eram crianças que tinham uma fluência maior. Então, percebam como tem aí também uma modificação nos gêneros textuais, né? Se nos anos iniciais, se no primeiro ano, é muito essa leitura mediada pela professora, de livros ilustrados, de livros com texto um pouco menor. Se você vai trabalhando gradualmente e processualmente, as crianças conseguem depois ter uma escuta de um texto maior, ter uma escuta de um livro de capítulos, ler autonomamente livros de capítulos, que é aquilo que a gente espera que seja produzido aí numa prática de alfabetização e de letramento, que consideram esses dois aspectos como processos. E, por fim, aí o terceiro movimento que eu coloquei, o terceiro princípio que eu coloquei aqui na nossa prática, é uma seleção de saberes interessados para compor as práticas de alfabetização. Então, como eu falei lá no início, né, esse meu modo de olhar para as práticas de alfabetização, ele é muito permeado pelas ideias de currículo. E aí, por ser permeado por essas ideias de currículo, ele parte do princípio de que nós podemos escolher os saberes que vão compor esse currículo, e na minha prática, eu procuro trabalhar com saberes que abordem temáticas de grupos que historicamente foram minorizados no processo de exclusão e inclusão social. Aí eu trouxe alguns exemplos de livros de literatura, que são livros de literatura que eu gosto muito e que trazem temáticas sociais importantes para a gente debater com as crianças nessa perspectiva de ampliar as possibilidades de alfabetização e letramento delas.
Então, esse primeiro livrinho aí, que se chama O Menino Perfeito, é um livro que aborda de uma forma muito poética questões relativas à sexualidade. Madiba é um livro que conta a história do Mandela, uma biografia literalizada do Mandela, para as crianças conhecerem personalidades negras que foram e que são importantes na contemporaneidade, na nossa história recente, na história mais antiga. Malala e seu lápis mágico, Malala, que também trabalha algumas questões de gênero, algumas questões também relacionadas à raça e etnia. Esse aqui se chama Quem Disse, que é um livro que vai trabalhar com estereótipos de gênero, que vai falar de estereótipos de gênero, que proporciona um debate, uma discussão muito importante a respeito do que podem meninas e meninos fazerem na nossa sociedade. A Porofobia, que é um livro que trabalha questões relativas à classe social, né? Um livro recente, porque a gente tem falta de material a respeito de questão de classe social. Tanto que é um livro que não aborda nenhuma temática especial, mas que mostra o cotidiano de uma família negra, que traz outras dimensões aí para pensar a representação de pessoas negras para além do estereótipo que a gente tem na nossa sociedade do que são pessoas negras. Sou Indígena, que é um livro escrito por uma pessoa indígena e que vai falar um pouco das tradições da sua cultura. O Tupi que você fala, que é um livro maravilhoso para se trabalhar com práticas de alfabetização, porque ele vai mostrar a origem das palavras, e são textos mais curtos, então você pode explorar diversas dimensões linguísticas ali. Não no sentido de trabalhar literatura para atingir alguma coisa, mas no sentido de trabalhar a literatura para que ela amplie as visões de mundo que se tem, né? Porque é esse o trabalho que a literatura faz, né? A literatura nos possibilita conhecer modos outros de pensar, outros jeitos de ver, de estar no mundo. Então, ofertar essa variedade, né? Isso que a gente chamou hoje de bibliodiversidade para as crianças é também um aspecto importante. Aí, pensando nessa seleção, eu optei por trazer alguns exemplos de livros literários, porque eu acho que a literatura traz para a gente um outro jeito de ver o mundo e que possibilita que a gente amplie a nossa visão e a visão das crianças que estão ali conosco. E aí, assim, para finalizar, eu trago aqui um relatozinho, né, um registro assim, de um movimento que a gente viveu aí na escola ano passado. Aqui em Belo Horizonte, ano passado, a gente ficou 151 dias sem chuva. Foi a maior seca nos últimos 64 anos da história de Belo Horizonte. E aqui é uma cidade muito seca, né? Nós estamos no Cerrado, é uma região muito seca. E agosto é geralmente o pior mês, porque é o mês mais seco e mais começa a esquentar, então fica assim, a umidade nossa do ar fica... Pode sim, depois eu volto lá nos livros. E depois também eu posso mandar uma relação dos livros, se vocês desejarem. Mas agosto, então, é um mês muito seco, esquenta, a umidade nossa aqui fica igual a umidade de deserto, fica assim, 10%, 8% de umidade relativa do ar. A gente não pode fazer um monte de coisa de tão seco que tá. E aí, lá no CP, a gente tem um espaço que é bem de floresta, assim, a gente está numa região da UFMG que tem muitas árvores, e no CP tem muitas árvores, só que com essa seca, as folhas das árvores caíram todas e tomaram conta do pátio do CP. A grama morreu, e aí onde as crianças brincavam, não tinha mais grama, tinha só poeira. E aquele cenário aparentemente devastador virou espaço para que as crianças brincassem muito e fizessem uma chuva de folhas. E aí eu trago aqui uma monitora fez um registro, que é esse aí das crianças brincando com as folhas, e fazendo essa chuva de folhas. E aí, a partir desse momento, né, esse registro feito por essa monitora mostra um momento de alegria, inventividade e espontaneidade, características comumente associadas à infância e que muitas vezes não fazem parte das discussões sobre alfabetização em currículo. A partir dessa imagem, a minha sugestão para fechar essa fala é de que sejamos como essas crianças que, no meio da aridez e das folhas secas, conseguem fazer festa, levantar poeira e trazer alegria para o currículo da alfabetização. Então, assim, essa é uma imagem que eu acho muito bonita e que diz um pouco disso, né? Muitas vezes os nossos terrenos são áridos, são secos, mas a gente pode, a partir do que tem ali, levantar essa poeira e dar outros sentidos para aquilo que a gente está vivendo. É isso que eu tinha pensado assim, para a gente conversar hoje. Obrigada pela escuta, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês e eu espero que a gente consiga ter outros momentos de troca. Obrigada.
Carol, muitíssimo obrigado mesmo. Tá todo mundo aqui, o pessoal ainda está um pouco tímido, embora a gente tenha tido aí algumas trocas ao longo da sua fala, mas assim, nos nossos grupos do WhatsApp, tá todo mundo assim vibrando com as suas colocações, com o seu repertório, com as suas experiências. O povo no chat também está falando aqui, então assim, é um momento muito gratificante para a gente. Eu falei para você ontem, né? Só assim para falar um pouco para o pessoal. Ontem eu estava conversando com a Carol dizendo que ela ia ser a nossa cobaia, que esse é o nosso piloto dessa ação de extensão, que eu esperava que daria tudo certo. E eu acho que deu tudo mais do que certo, Carol. Foi um momento assim muito lindo. Eu adoro aprender com você. Todas as oportunidades que eu tenho de te ouvir é sempre um momento assim de muita aprendizagem. Então é aquela coisa de a gente querer passar a manhã inteira ouvindo você. Desculpa, gente. Hoje tá um pouco seco aqui, inclusive, em Natal. Por isso que a garganta tá arranhando já. Mas eu só queria agradecer. Eu não sei se o pessoal quer colocar mais alguma coisa, se alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. Agradecer a Carol, né? Eu já agradeci muito, porque eu sou muito grata a Carol, mas tem muita gente aí falando no chat, eu não estou conseguindo acompanhar, mas tem muitas colocações aí do pessoal. Mas é isso, eu acho que eu saí anotando assim muitas coisas. Pode falar, Lê. Gratidão, Carol, que maravilha. Eu já faz um tempo que eu não estou alfabetizando, mas na sua fala é como se eu tivesse as memórias, né? Que é uma coisa mágica. Eu acho que quando a gente vê uma criança, né, conseguindo identificar, a gente fica realmente encantado, não tem palavras para explicar e agradecer esses momentos. Parabéns, muito pertinente. Eu acho que a gente passaria o dia aqui te escutando, né? Mas a gente sabe que você tem outros compromissos e o grupo está muito feliz com suas contribuições e muito obrigada. E foi um prazer te conhecer, Carolina. Seja bem-vinda. Cara, eu Também acho um que prazer sinto lhe enorme dizer conhecer que a você. gente vai lhe aperrear bastante ainda. Todas as oportunidades que tivermos para lhe ouvir, você com certeza será muito requisitada aqui no nosso grupo. Embora esse nosso encontro aqui não seja especificamente do PIB de alfabetização, já que é uma ação de extensão que prioriza aí outros grupos, né? Acho que também tem um pessoal que não necessariamente é do PIBID, porque o nosso interesse era realmente abrir esse diálogo para o pessoal do curso da licenciatura em pedagogia, para as professoras. Eu achei ótimo que a gente teve até gestores aqui hoje. Eu acho que esse é o tipo de troca que realmente a gente tem que estabelecer com diferentes frentes. Então, nós estamos aqui nesse processo de construção de um subprojeto do PIB de alfabetização. Nós iniciamos no finalzinho do ano passado, estamos aí com 3 ou 4 meses de atuação, Carol, e a nossa primeira experiência com esse subprojeto aqui no Campus Angicos. Já tivemos algumas outras experiências com o PIB de pedagogia, especificamente, quer dizer, de forma mais geral, mas especificamente em relação ao subprojeto de alfabetização, essa é a nossa primeira experiência. Eu estou como coordenador, junto com a professora Alessandra e a professora Clara, que precisou dar uma saidinha agora, mas também estava mandando mensagem dizendo que estava tudo maravilhoso, estava lhe parabenizando. E aí nós estamos nesse processo de trazer, como o próprio título do evento, né, compartilhar esses saberes e experiências daquelas pessoas que lidam diretamente e diariamente com os processos de alfabetização e letramento. E aí eu acho que nós não poderíamos começar de maneira melhor com a sua presença. Teremos outras pessoas também igualmente competentes e solidárias e generosas nos próximos encontros, que serão especificamente as professoras do NEI, que é o Colégio de Aplicação que eu já mencionei, aqui da UFRN. Mas é isso, nós estamos muito felizes. Eu, particularmente, estou muito feliz pela sua presença, pela sua partilha. Eu acho que dentro desses princípios e desses conflitos, você traz coisas assim muito importantes e urgentes para a nossa discussão. E embora você também mencionou, né, de ser uma realidade de um colégio de aplicação que a gente sabe que tem diferenças muito sensíveis em relação às escolas do município, e também tem questões regionais, né, aqui a gente no Nordeste, no semiárido,
E acho que a gente acabou compartilhando um pouco aí dessa sensação final, porque Angicos é um lugar muito quente, muito, muito seco também, então é muito bonito como esse diálogo entre regiões, entre particularidades, entre singularidades mesmo, do como fazer a nossa docência, acaba reverberando de uma maneira tão bonita. Então, acho que eu só tenho a agradecer pela sua presença, o pessoal também aqui já agradeceu muito, e é isso. Espero que a gente tenha mais momentos de trocas. Espero que a gente consiga, eventualmente, um momento presencial para a gente dar um abraço bem caloroso, porque isso também é muito bom. A gente sente muita falta disso, né? Mas é isso, minha amiga. Muito obrigado pela generosidade, pela disponibilidade e pela maneira tão bonita que você enxerga a docência e particularmente, também a alfabetização. Acho que tem duas A pessoas. professora Paula quer falar, e você deve estar vendo aí, né, Carolina, no chat, os elogios. Muitos corações, muitos festejos. Estou me sentindo aqui muito abraçada, gente. Vocês são muito carinhosos e carinhosas. Muito obrigada. Paula. Pode falar, Paula. Eu gostaria de agradecer a professora, né? Confesso que vou sair daqui deste momento com um olhar diferente. Eu acho que isso é o mais importante, um olhar diferenciado para essa pergunta que eu fiz. Gostaria de agradecer também a minha amiga Girlane pelas palavras que me fez refletir. E a escrita da bolsista Ana Guilhermina. Eu acho que se a gente pegar um pouco de cada coisa, a gente vai entender coisas diferentes e passar a ter um olhar diferente. E eu gostaria de dizer muito obrigada. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, né? Isso é muito importante. Fica um convite, né, Evanilson, para quem quiser se inscrever, divulgar nas escolas, né? Seja bem-vinda, gestora, né? A gente fica muito feliz porque esse projeto de extensão, a intenção era exatamente essa, dar oportunidade a outros públicos também. E, Natan, vamos Acho que alguém. conversar. Ale, deixa eu Pode só falar. falar. Acho que alguém perguntou da lista de presença o que é o vínculo. O vínculo é para você colocar se você é da UFESA, se você é de alguma escola municipal, se você é estudante, se você é do PIBID, alguma coisa nesse sentido para a gente organizar melhor. Mas é só isso, nada A muito gente extenso. saber o público-alvo que a gente está Isso. atendendo, né? Porque como é uma ação de Para extensão, ter a gente precisa relação. colocar isso no relatório, que tem outras pessoas para além dos estudantes. E se não fez a inscrição no CIGA, ainda está aberto, né, Vanessa? Pode fazer, é isso ou não? Eu acho que eu coloquei o prazo até hoje, mas eu posso ver, ou até ontem, mas eu posso ver se eu posso reabrir. Veja, e eu gostaria, assim, de agradecer, né, a Carolina, você já fez isso, mas a Carolina, abre os braços aí, sinta o nosso abraço, se tiver, seu filho estiver aí, pode abraçar ele, porque a turma aqui é calorosa mesmo, é cheia de energia, e que você se sinta acolhida, gratidão. Vanilson, eu acho que pode encerrar, né, a gravação e a gente tem os avisos. Se Carolina tiver alguma coisa que queira falar, seja bem-vinda. Só mesmo repetir o agradecimento, gente, dizer que foi uma manhã muito, como o Evanilson falou, a gente conhecer diversas realidades, a gente vê que assim, há algumas angústias que são comuns, né? Nathan comentou aí do desafio das crianças com necessidades especiais, isso assim, certamente é outra pós-graduação, não é nem outra palestra, né? Porque de fato é um desafio, assim, são desafios, né? A gente diz que eu estou aí no CPA há 11 anos e todas as turmas que eu tive, eu tive crianças autistas e a gente fala que assim, quando você conhece uma criança autista, você conhece uma criança autista, né? Você não conhece nada além disso, porque cada um é específico. E quando a gente vai para as outras especificidades, para as outras deficiências, isso é ainda maior. O livro abaixo da Malala é Quem Disse? Chama Quem Disse, porque ele não está com a capa, né? Eu coloquei uma imagem do meio dele, mas ele se chama Quem diz ou quem disse? Quem Disse? Disse, ok. Quem disse? Quem disse? Que aí ele vai fazendo uma série de perguntas. Quem disse isso? Como uma pergunta. Isso mesmo. Mas dizer, quando a Alessandra fala das lembranças que nos despertam, né? Quem já foi professora alfabetizadora ou quem já é, vou citar novamente Magda Soares, que ela diz que a única professora que tem certeza que seu aluno ou sua aluna aprendeu é a professora alfabetizadora, porque ela de fato vê o resultado do seu trabalho, né? Ela vê aquilo ali acontecendo e é uma experiência muito bonita. Então,
que vocês aí se sintam mobilizados e mobilizadas a cada vez mais participar desses processos e estarem engajados nessa construção de uma escola e de um mundo que seja mais justo, mais feliz para todos e todas nós. Então, obrigada, eu também aprendi muito com vocês, assim, as perguntas sempre nos fazem pensar, nos fazem refletir. Então, muito, muito obrigada, Evanilson, pelo convite, que a gente possa estabelecer outros diálogos e outros contatos. Meu filho não está aqui, ele está na escola, inclusive eu preciso ir buscá-lo daqui a pouco. Só uma pergunta, já tiraram foto, todo mundo... É isso que eu ia pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer um registro bem bonito, porque não é todo dia que a gente tem essa presença iluminada da Carol, então vamos aproveitar, vamos assim imaginar que estamos todos presencialmente no auditório lá da UFESA, no Memorial Paulo Freire, todo mundo junto, então quem puder ligar aí a câmera, vou dar um tempinho. Às vezes a gente está em casa, né, e desliga a câmera e aí não está bem composto para aparecer, mas eu vou dar um tempinho aí para quem puder ligar a câmera para a gente fazer esse registro. E eu acho que os avisos já foram dados, né, Ale? Sim, amanhã nós teremos, né, o último dia do grupo de discussões, né, do texto de Emília Ferreiro, e aí surgiu um questionamento. Poderia ser no final da tarde, às 5h30, né? Eu acho que seria essa a proposta, que a pergunta ao grande grupo, se bem que não está a maioria, mas é para a gente decidir isso, porque muitos professores estão em aula, muitos alunos, então, se seria possível nesse horário, às 5h30. Ale, Essa é acho que isso uma a gente vai pergunta precisar que ver vamos fazer nos depois. grupos e decidir, né, Vanessa? Eu acho que para amanhã acho que já não rola não, porque tem pouquíssimas pessoas aqui para decidir isso e está muito em cima, e eu acho que esse horário das 5h30 é impossível para quem pega ônibus, para quem se desloca para a universidade. Então, acho que é melhor a gente deixar para outra data. Não seria amanhã, marcaríamos outra data. É melhor, é melhor. Ok. Vamos, então, todo mundo já abriu as câmeras, estou esperando. Quem puder, Carol precisa sair para pegar o baby dela na escola. Como é que ele tá, Carol? Ai, tá bem, fofinho. Uma criança de 3 anos, né, gente? Um furacãozinho. Uma fofura. Então, Fofíssimo. Se ele tivesse aqui, ele teria participado, gritando várias vezes. Imagina. Falei com o Evanilson, melhor que seja de manhã, amanhã, porque ele né? tá na escola. Aí tá mais tranquilo. Pois vamos lá. Alguém pode tirar o print? Eu vou tirar um aqui, é porque no meu computador eu preciso apertar 3 teclas, e aí é meio... Mas eu vou aqui. Vamos lá, todo mundo preparado, dá um sorriso bem bonito. Vou tirar outro. Acho que foi. Peraí, Carol, deixa eu só tirar outro, porque ficou uma tarjinha na sua frente. Vou tirar outro para ficar mais bonito. Vamos lá. Acho que agora foi. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos e todas. Nós nos vemos na próxima semana com outros e outras convidadas. Vai ser igualmente maravilhoso, tenho certeza. E já fica aí o convite para a Carol participar de outras possibilidades aqui de diálogo conosco. Obrigado, Carol. Obrigada, pessoal. Um abraço. Maravilhoso. Tchau, Tchauzinho. Tchau. Evanilson, a gente vai decidir a data agora, vai pensar, porque na próxima semana, quinta-feira, já tem de manhã o projeto de extensão, entendeu? Então, ficaria manhã e tarde, Eu acho que porque na os próxima... alunos não vão ter mais aula, eu acredito, não é? E A pergunta é... próxima quinta tarde tem o ciclo do PIBID institucional, então bem, não dá, então. Vai ter que ficar para outra semana. Ou então algum dia da próxima semana que não seja quinta. Uma terça ou uma quarta. Então, a gente pergunta nos níveis separados, né? Isso É melhor. confirmar. Tá Ok, gente, um forte abraço. Tchau, E gente. até semana que Aí eu vem. vou parar a gravação. É. Se não, parar.